Lendas episódio 29 em Daniel e a Cova dos Leões. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre uma história incrível da Bíblia, Daniel e a Cova dos Leões. Essa história está registrada no livro de Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 28. Leiamos juntos alguns trechos e aprender as lições que essa história nos ensina, mas antes, entenderemos um pouco do contexto histórico em que essa história aconteceu. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Daniel era um homem fiel a Deus que vivia na Babilônia, um império poderoso que dominava muitas nações. Ele tinha sido levado como cativo de Judá, com outros judeus, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Deus. Daniel foi escolhido para servir no palácio do rei. Devido à sua inteligência e beleza, ele recebeu uma educação especial e aprendeu a língua e a cultura dos babilônios, mas ele nunca se esqueceu do seu Deus e da sua fé. Ele sempre obedecia aos mandamentos de Deus e seguia os seus princípios. Daniel se destacava por sua sabedoria e integridade, sendo escolhido pelo rei Dário para ser um dos seus principais governantes. Dário era o rei dos medos e dos persas, que haviam conquistado a Babilônia depois da morte de Nabucodonosor. Ele dividiu o seu reino em 120 províncias e colocou sobre elas 120 sátrapas, que eram como governadores, e sobre esses sátrapas ele colocou 3 presidentes, sendo que Daniel era um deles. A Bíblia diz: então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel 6, 3. Mas nem todos estavam felizes com o sucesso de Daniel. Alguns homens invejosos tramaram um plano para acabar com ele. Eles sabiam que Daniel era fiel a Deus e que não se corrompia nem se deixava influenciar pelos costumes pagãos dos babilônios. Eles tentaram encontrar alguma falha ou erro na conduta de Daniel, mas não acharam nada. Então, eles resolveram usar a religião de Daniel como motivo para acusá-lo. Eles convenceram o rei a assinar uma lei que proibia qualquer pessoa de orar a outro deus ou rei por 30 dias, sob pena de ser jogado na cova dos leões. A outro deus ou rei por 30 dias, sob pena de ser jogado na cova dos leões. A Bíblia diz: então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram-lhe: sabe, ó rei, sendo lei dos diz. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e disseram-lhe: sabe, ó rei, sendo lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Daniel 6, 15. Daniel, porém, não se intimidou com a lei e continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, como era seu costume. Ele abria as janelas do seu quarto que davam para Jerusalém, a cidade santa, e se ajoelhava e falava com Deus. Ele agradecia a Deus pela sua vida, pela sua proteção, pelo seu perdão e pela sua promessa. Ele também pedia a Deus pela restauração do seu povo e pela vinda do Messias. Os inimigos de Daniel o viram orando e o denunciaram ao rei, que ficou muito triste, pois gostava de Daniel, mas ele não podia retroceder na sua palavra e teve que cumprir a lei. A Bíblia diz: então o rei muito se penalizou, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Daniel 6, 14. Então, Daniel foi levado à cova dos leões, enquanto o rei dizia: o teu Deus, a quem tu serves,
Continuamente, ele te livrará. O rei passou a noite em claro, sem comer nem dormir, preocupado com o destino de Daniel. A Bíblia diz: então o rei se dirigiu para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Daniel 6:18. No dia seguinte, bem cedo, ele foi correndo à cova dos leões e chamou por Daniel com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Para sua surpresa e alegria, ele ouviu a resposta de Daniel: ó, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó, rei, não tenho cometido delito algum, a Bíblia diz. Então o rei muito se alegrou em si, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel 6:20-23. O rei ficou muito feliz e mandou tirar Daniel da cova. Ele viu que Daniel não tinha nenhum ferimento, ao confiar em Deus. Então, ele ordenou que os homens que acusaram Daniel fossem lançados na cova, com suas famílias, e os leões os devoraram antes que chegassem ao fundo da cova. A Bíblia diz: e ordenou o rei que trouxessem aqueles homens que haviam acusado a Daniel, e os lançassem na cova dos leões, a eles, a seus filhos e a suas mulheres, e ainda não haviam chegado ao fundo da cova. Quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Daniel 6:24. Depois disso, o rei fez um decreto em todo o seu reino, louvando o Deus de Daniel e dizendo: ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A Bíblia diz: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra, salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6:25-27. Essa é a história de Daniel e a cova dos leões, uma história que nos ensina sobre a fidelidade de Deus e a importância de confiar nele em todas as circunstâncias, uma história que nos mostra que Deus consegue fazer milagres para livrar os seus servos fiéis, uma história que nos inspira a sermos como Daniel, homens e mulheres de oração, de caráter, de coragem e de fé. Após esse episódio, Daniel continuou a desempenhar um papel significativo no reino. Sua integridade e sabedoria eram evidentes para todos, e ele permaneceu firme em sua fé, servindo a Deus de todo o coração. O rei Dário reconheceu o Deus de Daniel como o verdadeiro Deus, e o decreto que ele emitiu espalhou a reverência pelo Senhor por todo o reino. Daniel, com humildade, continuou a servir ao rei e ao seu Deus. Sua história de coragem e confiança se tornou um testemunho vivo para aqueles ao seu redor. Ele não apenas sobreviveu à cova dos leões, mas emergiu dela sem nenhum dano, ao depositar sua confiança inabalável no Deus vivo. Assim, a história de Daniel e a cova dos leões nos deixa com valiosas lições sobre a fidelidade de Deus, a coragem diante das adversidades e a importância da oração constante. Daniel enfrentou a ameaça da cova dos leões sem temer, ao confiar plenamente em Deus. Sua história é um lembrete de que, mesmo em meio a situações mais desafiadoras, podemos confiar que Deus está conosco. Que possamos aprender com Daniel a ser homens e mulheres de oração, cultivando um caráter íntegro e coragem inabalável em nossa fé, que, diante das adversidades, na promessa de Deus de nos livrar e de operar milagres em nossas vidas, que a história de Daniel inspire a todos nós a permanecermos firmes em nossa fé, independentemente das circunstâncias, sabendo que servimos a um Deus vivo e fiel, cujo reino é eterno.
Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.